Acende a luz aí para mim. Acende a luz aí para mim. Shalom, Raverim. Quem for chegando aí novamente, tive um probleminha aqui, houve uma queda de energia, aí desligou o computador, só que o vídeo, ele, como se não tivesse sido, ele travou, eu não conseguia tirar ele, cancelar o vídeo. O vídeo ele travou. Aí por isso dá demora para eu poder entrar novamente. Transmissão ao vivo tem dessas coisas, né? Nós já tínhamos basicamente ali 3 minutos de vídeo. Eu compartilhei o novo link aí no grupo da comunidade para que o pessoal... Shalom, Urushi, Shalom, irmã Eliana. Eu compartilhei o link novamente aí no grupo da comunidade para que o pessoal possa estar compartilhando com as pessoas que haviam recebido o link anteriormente por meio de vocês, né? Então, tem muita gente tinha gente que entrou na rede, na transmissão, que não é necessariamente da comunidade. Então, eu peço aos irmãos que venham compartilhar novamente nas redes sociais de vocês, né, para que essas pessoas elas possam retornar. E a gente iniciar aqui, tentar iniciar da onde paramos, né? Eu tinha um material escrito da Paraxá, que era o material que eu ia disponibilizar dentro da comunidade, mas eu acho que esse material eu não havia salvo ele. Deixa eu ver aqui, eu estou procurando ele, se eu não perdi. Ele não está aqui. Depois eu vou ter que fazer outro. Então, pessoal que está chegando novamente aí, tive um probleminha aqui tive uma queda de energia aqui, a luz caiu e em 1 minuto ela voltou novamente. Só que o vídeo que eu estava gravando, ele travou. Para mim, constava como se tivesse a transmissão ao vivo ainda, né, ocorrendo ao vivo. Só que eu não conseguia retornar a transmissão. Eu nem consegui também, até para apagar o vídeo ficou difícil. Então, tive que gerar um novo link através de uma outra transmissão. Então, esse link que foi gerado agora nessa transmissão é um link diferente da primeira transmissão. Então, caso vocês tenham compartilhado com alguém o primeiro link, não compartilhem mais. Aquele link já era, acabou. Aquele primeiro vídeo, ele vai ser retirado do canal. Sim. O Urushi Glicério colocou, agora tenho acesso. Né? Agora ele tem acesso, porque eu tive que abrir eu tive que iniciar uma transmissão nova. Então, é outro link agora. Aquela transmissão, se eu permitir ela no canal, ela vai ficar com aquele corte, aquela interrupção abrupta, né? Aí não vai ficar muito legal, não vai ficar muito bacana, não. Então, eu deixei aquela publicação. A primeira transmissão, ela está no modo privado, né? Ela está no seu modo privado. E depois eu estarei cancelando esse vídeo, essa primeira transmissão. Vou ter que tirá-la do canal. Então, o pessoal que está entrando agora novamente,
que estava na transmissão. Eu tive uma queda de energia aqui, por isso que a transmissão ela foi interrompida. As transmissões que geralmente nós fazemos e gravamos e editamos e colocamos no canal, nós nunca tivemos esse problema, né? Mas nós também não fazíamos transmissões ao vivo. Era geralmente gravações que colocávamos no canal. Então, quando se faz gravações ao vivo, acontece esse tipo de coisa, né? Qualquer probleminha que houver, acaba afetando, às vezes, o material. É a primeira vez que acontece. Essa é a 7ª live que nós realizamos, já desde a semana passada. Então, é a 7ª live que nós transmitimos. Teologia e Graça. Shabbat Shalom, Moré, Veahim. Moré Alessandro Yosef está presente na nossa live. É uma satisfação, um prazer muito grande em tê-lo aqui conosco. Então, vamos iniciar aqui o nosso shiur, que nós, na hora que iríamos iniciar o estudo propriamente dentro da Parashá dessa semana, aí a transmissão ela foi interrompida. Então, enquanto isso, os irmãos vão compartilhando. Compartilhem para que a gente possa... E nós havíamos aberto já as escrituras na parte no capítulo 16, no início da Parashá Harimot, onde se fala... o texto vai descrever: o Senhor falou a Moshe após a morte dos 2 filhos de Aharon, que morreram quando se aproximaram demais da presença de Hashem. Então, o texto, a Parashá, né, a Harimot, que significa após a morte ou depois da morte, né, irá iniciar justamente descrevendo o tema relacionado com a morte dos 2 filhos de Aharon. Estou recebendo aqui uma orientação aqui. Calma aí. Verificar a transmissão. Sim. É manter a transmissão em StreamYard. Mesmo que caia a transmissão, mantenha a transmissão. Você pode começar de onde parou e salvar normalmente no canal. Bacana, não sabia. As próximas transmissões eu irei utilizar esse recurso, então, porque aí eu não perco o material, né? Nós não perdemos os comentários. Eu fiz bastante comentário importante no início da live, que foi perdido. Quem está já acompanhando desde o início, não perdeu, quem, né, ouviu. Agora, quem está entrando agora, perdeu esse comentário. Então, vamos lá. Então, o texto ele inicia relembrando, né, o evento que havia acontecido no capítulo 10 do Sefer Vaikra, dentro da Parashá Shemini, onde o texto fala após a eleição dos 2 filhos de Aharon, Nadav e Avihu, né, eles no capítulo 10 ofereceram lá um fogo estranho, e então o texto vai dizer, irá nos informar que eles foram consumidos, né? Eles foram mortos. Há muitos comentários dentro da Parashá Harimot para justificar a morte dos 2 filhos de Aharon da forma como ocorreu, né? Rambam, por exemplo, irá relacionar a morte dos 2 com a questão relacionada do vinho, aonde nós encontramos isso dentro do próprio texto, no capítulo 10, aonde irá orientar Aharon e os seus filhos a não entrarem dentro do Santo dos Santos para realizarem o serviço após terem consumido vinho. Então, a partir daí, há aquele entendimento de que a possibilidade de eles terem consumido vinho na hora de entrar no Santo dos Santos. Há ainda, né, outros comentários que irão relacionar, por exemplo,
a morte de... E esses comentários, como nós havíamos dito no primeiro vídeo, são comentários que são tirados de diversos tipos de midrashim, ou midrashot, onde sugerem, né, como nós havíamos dito, midrash são inquirições, são questionamentos que são feitos ao texto com o objetivo de extrair do texto uma eventual resposta para aquele fato ali que está sendo narrado. Então, dentro de alguns midrash que nós iremos citar, levantam-se a possibilidade, né, da morte deles terem ocorrido porque faltavam o número adequado de vestes sacerdotais durante a prestação do serviço deles realizado, ou que eles não tiveram filhos e não se casaram. Além dessas associações, há ainda a possibilidade, é uma associação que é feita com base no que o Eterno fala a Moshe, que diz que o nome dele seria santificado nos filhos de Israel, ou seja, o tabernáculo seria santificado nos filhos de Israel, e com base nisso, né, sim, compreende que a morte de Nadav e Avihu se deu justamente por conta dessa ligação entre eles e Hashem, ou seja, o Eterno os amava a tal ponto que os utilizou para santificar o tabernáculo. Aí, com base nesse pensamento, a Hassidut, ela irá desenvolver uma série de materiais relacionados com a Avodá, com o serviço sagrado. É por isso que nós colocamos o tema desse material, né, a Harei Moti Kedoshim, o serviço sagrado e a morada de Hashem, a morada de Deus aqui na Terra. Aí abordamos na primeira parte desse material, então eu estou contextualizando para quem está chegando agora, o conceito judaico, né, de Dirab Tartonim, que é um conceito, Dirab Tartonim fala da morada de Hashem na Terra. Então, ou seja, esse conceito ele vai destacar a ideia de Tikkun, onde você provoca um reparo no mundo, nós realizamos a elevação da matéria através da prática de mitzvot, de mandamentos. Dentro da comunidade Beit Tzadik, nos nossos primeiros estudos dentro da comunidade, assim que nós nos associamos, a comunidade Beit El de Nova Iguaçu e a Beit Tzadik se uniram, nós demos um estudo onde abordamos a questão relacionada com a criação de mundos, as Sefirot, e nós abordamos, dentro desse material que nós apresentamos à comunidade, um conceito relacionado com Shevirat Hakelim. O que é a Shevirat Hakelim? Para os irmãos relembrarem essa matéria que nós demos lá, é a extração da centelha divina, ou seja, a centelha da divindade na matéria. Todas as vezes que praticamos uma bênção, que vamos comer algum alimento, beber uma água, ou que recitamos uma brahá, o intuito dessa brahá é justamente extrair essa centelha divina que está presente dentro da matéria. Então, o conceito de Dirab Tartonim é você preparar um lar, uma casa, um lar para Hashem neste mundo, através da prática de mandamentos. Quando fazemos isso, extraímos a centelha da divindade e elevamos a matéria, e tornamos, então, este mundo propício, adequado, apropriado para a morada de Hashem. Isso nós comentamos na primeira parte do vídeo. Com base nisso, nós associamos, então, a ideia presente dentro das religiões ocidentalizadas, principalmente o cristianismo, onde se estimula no coração dos integrantes daquele movimento o anseio, o desejo de uma morada nos céus, né? O desejo de ir para o céu, o desejo de se desvincular deste mundo, deste olam. Então, esse desejo, ele parte do princípio de que a ideia de santidade e elevação espiritual, ela só é conquistada a partir do momento em que há uma total desassociação entre aquilo que é material e aquilo que é espiritual. E nós comentamos, então, na primeira parte desse vídeo, que Rav Shaul,
ele irá combater esse tipo de pensamento, esse tipo de ensino, na sua ou em sua primeira carta, ou em algumas de suas cartas, mas, principalmente dentro da carta, nós temos um extrato disso dentro da carta que ele escreve para o seu filho na fé, Timóteo, a sua primeira carta. Então, nós iremos fazer uma leitura dentro desse que foi perdido por conta da queda de energia que nós tivemos aqui. Então, essas informações, elas são extraídas de diversos midrashes, né, diversos midrashim. Por exemplo, Torat Kohanim, no início de Aharemot, né, dentro dessa Parashá Aharemot, né, você tem esse comentário. Vai Krarabá, o verso 20, capítulo 20, verso 8, Bamid Barabá, 2:23, e o Midrash Tanhuma, em Aharemot, na seção 6, irá levantar essas possibilidades para justificar a morte de Nadav e Avihu. Então, são possibilidades. Agora, uma coisa interessante relacionada com o serviço litúrgico do Kohen Gadol, né, o texto ele vai dizer que eles deveriam ser necessariamente, a expiação, ela deveria ser feita, né, em prol do povo, mas deveria ser feita também por ele, para ele e por sua casa. Ele deveria expiar por ele e pela casa dele. Isso é muito significativo porque a tradição ela irá interpretar a expressão Beitô, a casa dele, ou a sua casa, como sendo a esposa dele. Ou seja, é daí que se deduz, se discute dentro da Mishnah, no tratado de Yomá, que é um tratado que vai discutir especificamente assuntos concernentes ao Yom Kippur, a ideia de que o Kohen Gadol ele deveria ser casado para que ele pudesse realizar ou oficializar o serviço sagrado no Yom Kippur. Sendo que a obrigatoriedade dele ser casado ele só era exigida, ou exigido do Kohen Gadol, um casamento para oficializar o serviço de Yom Kippur. Fora essa obrigação, ele não precisava ser necessariamente casado. Então, a expressão Beitor, casa dele, ou sua casa, é interpretado dentro da tradição como sendo uma alusão à esposa dele. A esposa dele. Aí existe um tratado ainda, o Trabat de Shabbat 31a, onde o Rav Yossi, ele chamava, né, a sua esposa de seu lar. Ele se referia à esposa dele como sendo o meu lar, né, o lar dele. Né, visando, porque o entendimento de Rav Yossi era que o casamento é um recurso que o homem ele se utiliza para cumprir uma mitzvah, que é a mitzvah de ser frutífero, ou seja, ele almejava construir um lar repleto de filhos. Então, casar, ter uma esposa e uma família numerosa com bastante filhos. Essa era a visão do Rav Yossi. Então, o judaísmo ele pega essa ideia e, em cima disso, ele vai construir o pensamento de que o Kohen Gadol ele deveria expiar por ele e por sua casa, ou seja, a ideia de casa aí é representativa, como todo Israel. Né? Ele era alguém que carregava sobre ele a responsabilidade de todo um povo. Né? Então, o casamento era necessário para oficializar o serviço sagrado. No entanto, uma semana antes, 2 semanas antes da oficialização, da realização do serviço sagrado, ele se afastava da esposa. Ele ficava durante um período de reclusão, não tendo nenhum tipo de contato, justamente para que ele viesse
realizar o serviço no dia mais kadosh do ano, que é o Yom Kippur, o dia da expiação. E tudo isso fala justamente de quê? A Hassidut ela vai pegar esse conjunto de informações aonde ela vai relacionar a vida religiosa do judeu e irá nos ensinar que essa vida religiosa ela não é uma vida desassociada dos elementos seculares, de uma vida secular, você trabalhar, fazer negócios, ganhar, juntar patrimônio, né, você construir, né, uma riqueza até para que você venha deixar isso como legado para sua filha, como herança para sua família. Né? Então, a vida de um judeu, o desafio judaico é você unir esses dois aspectos. Por isso que existe um tratado dentro do Mishneh Torah, que é o Tratado de Talmud Torá, onde irá falar das regras relacionadas com o estudo de Torá, e dentro desse tratado ele irá dizer o seguinte, irá levantar a possibilidade daquele judeu que ele põe desculpas para não estudar a Torá. Né? Agora eu não tenho tempo, agora eu estou trabalhando, agora eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e quando eu conquistar, eu vou estudar. Aí o tratado ele vai apresentar uma objeção a esse tipo de argumento, porque ele diz o seguinte, se você, não tendo tantos afazeres e não tendo tantos negócios seculares para administrar, não consegue arrumar tempo, imagina quando você tiver tantas coisas e tantos negócios. A tradição ela vai valorizar aquele que, mesmo dentro de um ambiente onde ele é repleto de limitações, ele consegue organizar o seu tempo para estudar a Torá. Por quê? Porque entende que, em meio a tantas dificuldades, ele consegue estudar. Imagina quando ele não tiver essas dificuldades. Ou seja, se com dificuldade ele estuda, com menos dificuldade ele irá se dedicar muito mais ao estudo da Torá e à prática de mitzvot. Então, o que a tradição ela aplica? Ela aplica um método de interpretação chamado de Kal Vachomer, que é leve e pesado. Ou seja, se você valoriza coisas pequenas, por certo, valorizará coisas grandes também. Se você consegue realizar mitzvot dentro de um contexto de dificuldade, por certo, você vai praticar mitzvot dentro de um ambiente propício à prática de mitzvot, então leve e pesado. Né? Então, se a pessoa ela não faz mitzvot tendo todas as condições necessárias para fazer, né? Aí, quando ela não tiver essas condições, aí que ela não irá fazer mesmo. Então, a lógica, né, dos sábios é exatamente essa. Um Kal Vachomer. Kal Vachomer, inclusive, é um método de interpretação. Né? Nós encontramos muito desse método dentro dos escritos nazarenos. Né? E a falta de compreensão desses métodos é o que gera as mais variadas correntes de interpretação que têm gerado confusão. Né? E segmentos religiosos paralelos, né? Tanto ao movimento judaico quanto ao movimento cristão. O pessoal está comentando que está bom o áudio, Baruch Hashem por isso. Tomara que a luz não falte de novo, né? Temos aqui bastante comentários aqui. Roshi Ganliel disse que minha voz está chegando com atraso. Pode ser a minha internet, que tenha ficado um pouco lenta, ou a sua internet, que está lenta. Fica difícil de saber. Eu vou procurar falar, então, um pouco mais devagar. Vamos lá. Então, essa ideia, né, o conceito de Beitor, espiar por sua casa, é visto mais ou menos dessa forma, né, dentro da Hassidut. Você tem um judeu que está atarefado, que está envolvido em uma série de atividades seculares,
em meio a tantas essas atividades, ele ainda encontra tempo para se dedicar às atividades religiosas, o trabalho litúrgico, aquilo que nós chamamos de avodá. Né? Avodá é uma expressão hebraica para trabalho, só que para o trabalho religioso, o serviço sagrado. Né? E o casamento e todas as preocupações que vêm com ele faz parte do nosso serviço a Hashem. É por isso que a Torá, ela ensina, o judaísmo ensina que nós devemos cuidar das nossas esposas, né? Fazê-las felizes, né? Alegrá-las. A Torá, lá na Parashá Devarim, irá falar que o homem, ensina que o homem ele é isento de algumas responsabilidades, como, por exemplo, ele é isentado de se apresentar nas Forças Armadas para servir, né? Por conta do casamento, quando ele casa, né? Ou seja, ele precisa de um tempo para alegrar a sua esposa. E dentro desse conceito, nós temos um outro conceito que é fundamental dentro do judaísmo, a chamada Shalom Bait. Shalom Bait, a paz no lar. Isso é interessante, principalmente, irmãos, né? Aquelas pessoas que vieram de um contexto religioso cristão e que, às vezes, na tentativa de conquistar suas famílias, seus parentes, amigos, esposa e filhos, para o movimento que ele agora está inserido, às vezes gera muitos conflitos dentro da casa, né? Às vezes a pessoa tenta até constranger a família a praticar aquilo da forma como ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, e isso gera conflitos gigantescos, né? A esposa tem uma inclinação para a Torá, o esposo que é evangélico ou não evangélico não tem. Aí a pessoa quer fazer o Shabat dentro de casa, dentro dos padrões judaicos, e o cônjuge não quer. Isso gera conflitos gigantescos, né? E existe um conceito chamado de Shalom Bait, que é a paz no lar. Nós não ganhamos ninguém pela força, não é por força, não é pela violência, né? Então, é de suma importância fazermos de tudo para termos a Shalom Bait, a paz no lar, né? A paz é um estado de bênção, de brahá. Então, devemos fazer o possível para manter essa Shalom. É claro que a Shalom Bait, quando eu falo de Shalom Bait dentro desse contexto de conflitos religiosos entre esposo e esposa, nós não estamos falando que você deve abrir mão de princípios e praticar coisas erradas para agradar o esposo ou a esposa, mas que, no mínimo, deve haver o respeito, a tolerância dentro do lar, uma vez que, quando se conheceram, vocês já estavam no estado ou na condição que se encontram agora, né? A mudança houve por parte de você que aceitou a Torá, então deve haver uma tolerância. E mais ainda, caso essa pessoa não implique com a sua fé, com a sua emuná. Então, Shalom Bait, dentro desse conceito ainda, nós podemos abordar esse outro conceito, conceito de Shalom Bait, né? Relacionado com todos esses elementos, há ainda, dentro do pensamento judaico relacionado com a morte de Nadav e Avihu, que a Hassidut irá apresentar com base nesses Midrashim, a possibilidade de eles... o texto, a Hassidut irá dizer que a morte de Nadav e Avihu não se deu por conta de um pecado dentro de um sentido simples da palavra. Eles pecaram, eles beberam vinho e morreram. Eles estavam em pecado, cometeram uma falha assim, assim, assim e morreram. Não. A Hassidut irá relacionar o tipo de pecado deles com a ideia de uma aproximação em escala macro, ou seja, uma intimidade tão grande com Hashem, que eles não quiseram retornar de lá.
seja, entraram dentro de uma esfera espiritual imensa, onde se amarraram ao Eterno, se uniram de tal forma ao Eterno, que eles não quiseram mais sair de dentro daquela atmosfera. Por exemplo, Moshe, ele sobe o Monte Sinai para receber o Ruth da Torá, as tábuas da Torá, mas ele retorna. Ele sobe, mas depois ele desce. Né? Então, a ideia de elevação espiritual é justamente para que você receba essa elevação e transforme este mundo a qual você pertence e faz parte em um lugar melhor, em um mundo melhor. Não é que você se eleve espiritualmente e viva sozinho, isolado, no monte. Né? Não é esse o pensamento. O judaísmo ele não valoriza essa ideia eremita, né? Não enxerga a santidade como um isolamento social. Por exemplo, nós estamos agora passando por um isolamento social por conta de um colapso na área da saúde, que, motivado por questões também políticas, né, nós somos obrigados a passar por esse isolamento social. Mas não que o judaísmo incentive isso. É por isso que hoje nós estamos transmitindo o shiur, né, por meio de uma rede social à distância. Né? Ou seja, mesmo com a dificuldade de socializar, de estarmos juntos, nós estamos encontrando uma forma de romper e quebrar essa barreira. Né? Mas o que nós queríamos é estarmos presentes com a comunidade. Então, a ideia de uma elevação espiritual é para que você eleve, você suba espiritualmente, mas você volte novamente para cá com o seu espiritual elevado e eleve o mundo em sua volta. Aí há um comentário dentro do Pirkei Avot muito interessante. Eu não lembro o comentário agora de cabeça, o texto, eu lembro da referência. É Pirkei Avot, confiram lá. Pirkei Avot 1:12, que vai falar que o texto fala exatamente de Aharon, por isso que eu lembrei. Vai falar que Aharon era um homem de Shalom e que aproximava as criaturas à Torá. Ou seja, ele era um homem de Shalom, de paz, e ele aproximava as criaturas. E quando fala de criatura, fala de forma generalizada, ele tinha essa capacidade de aproximar as pessoas à Torá. E quando se fala de você aproximar alguém da Torá, o que você está dizendo, na verdade, são duas coisas. Primeiro, você pega a Torá, que é extremamente espiritual, porém, é claro, como Sefer Tania, que é uma literatura mística, vai ensinar, é uma literatura divina, espiritual, no entanto, ela se reveste de humanidade aqui neste mundo, e isso converge muito para o que Yohanan, ele vai escrever dentro da sua Bessorá no capítulo 1, que ele fala que a Torá estava entre nós, a Torá viva. Então ele fala, no Sefer Tania, o texto vai dizer que a Torá ela desce e se reveste de humanidade. Ou seja, para quê? Para que nós, em nossa humanidade, possamos compreender a vontade de Hashem. No entanto, quando você rebaixa a Torá para que ela possa ser acessível e compreensível e trazer e causar aproximação às criaturas, às pessoas, à Torá, aquele que se aproxima da Torá, ele vai se elevar, ele vai passar por uma retificação, por um tikkun espiritual. Então, é exatamente o que a Hassidut ensina e está dentro desse conceito relacionado com a morte de Nadav e Avihu. Ou seja, a tradição vai dizer que eles morreram porque eles almejaram uma intimidade e uma santidade tal, né? Mas, ao mesmo tempo, não quiseram compartilhar isso com as outras criaturas. Esse, segundo o pensamento judaico da Hassid, foi o pecado deles. Aí você pega esse pensamento, esse conceito, e expande isso, dimensiona mais isso. A ideia ensinada dentro do cristianismo de que onde vincula a salvação e a santidade com a morada no céu.
não se desenvolve aquela preocupação de transformar o mundo em que você vive em um céu, em trazer o céu para cá, né? Em tornar este mundo, este Olam, em um ambiente melhor, adequado não só para você, família e amigos, mas para o próprio Criador vir morar aqui, como ensina de fato as Escrituras. Então, é exatamente isso que ensina. Então, o pecado de Nadav e Avihu foi desenvolver esse pensamento ascetista, né? Onde transmitia de forma indireta a ideia de que a materialidade ela não serve, ela não presta. E o judaísmo ensina o quê? Que você se utiliza da matéria para cumprir mitzvot. Você come uma comida kasher, você faz uma brahá. Você bota um talit, um tefilim, você cita brahá. Toda mitzvah ela está relacionada com a matéria. E quando você cita uma brahá, você extrai a centelha de divindade, a partícula divina, o que o judaísmo chama de Shevirat Hakelim. Ou seja, você quebra o vaso para extrair a divindade. E você provoca o que nós chamamos de Tikkun. Você eleva a matéria. Esse é um dos pontos abordados dentro da Parashá. E isso aparece, de certa forma, dentro dos escritos nazarenos. Gostaria de compartilhar aqui com vocês 1 Timóteo, capítulo 4, onde Rav Shaul, ele irá dizer assim, a partir do capítulo 4. Deixa eu ler aqui alguns comentários. Laura Lana, no Cristiano. E céu para eles é inferno para os outros. Céu para eles e inferno para os outros. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Ver se há algum comentário relacionado a alguma pergunta. Aldeberto Moreto. É a primeira vez que participo. Assisto o irmão há algum tempo. Não. Eu falei que é a primeira vez que participo, assisto o irmão há algum tempo, sou cristão e tenho sido impactado com as explanações e verdades que tem colocado nos estudos. Baruch Hashem por isso. Isso tem me abençoado muito. Shalom. Shalom, Aldeberto. Eu fico muito feliz por isso, por estar aqui nos acompanhando. E, de forma nenhuma, se sinta ofendido com os comentários. Às vezes, quando nós utilizamos o cristianismo, né, e conceitos cristãos para tentar exemplificar, justamente porque o público do canal Or HaTorah é um público onde a maior parte ou estão ou vieram do cristianismo. Então, a gente procura trazer essa linguagem sempre contrastando, né, os conceitos entre ambos os segmentos, tendo em vista que os segmentos se valem da mesma literatura, né? A Torá e os profetas. Porém, é compreendida dentro de visões distintas. Vamos ver aqui se tem algum comentário. Não, então vamos lá. Capítulo 4 de 1 Timóteo vai dizer assim: ora, Arua afirma expressamente que, nos últimos tempos, observem que Shaul ele fala de um período próximo dos últimos tempos. Alguns apostatarão da fé. Me lembrem de comentar isso aqui. Já tem um vídeo sobre isso, mas eu quero comentar algo com vocês hoje novamente sobre isso. Perceberem que eu esqueci, coloquem nos comentários. Por obedecerem a Arua Sheker, ou espírito enganadores, espíritos de mentira, e a ensinos de Sheidim, ensinos de demônios, né? Interessante que há comunidades e há grupos de pessoas que dizem que não existem Sheidim, demônios, e as cartas de Rav Shaul, um rabino estudado aos pés de Gamliel, fala muito dessas questões. Eu irei talvez gravar um vídeo falando sobre isso essa semana.
E ele continua no capítulo 4, verso 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Elohim criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois, verso 4, tudo que Elohim criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. É claro que quando Shaul ele fala que tudo que Elohim criou é bom e nada é recusável sendo recebido com ações de graças, Shaul ele está falando de coisas caché. Por exemplo, quando ele fala de abstinência de alimentos, ele está falando de alimentos caché. Ele não está falando de carne de porco, de camarão, de morcego, desses bichos, não. Que as escrituras não apresentam esses bichos, esses animais, como sendo animais para serem ingeridos. Eles são seres vivos. Eles existem, mas não existem para serem consumidos. A Parashá Shemini, no capítulo 11, geralmente traduzido em português, diz assim: essas são as criaturas que vós comereis. Eu comentei dentro de um estudo que o texto hebraico diz: Zot Hayá, e estas são as vidas que vocês comerão. Essas são as vidas, ou seja, quando você se alimenta de vida. São vidas. E nem tudo que existe serve para lhes fornecer vitalidade, saúde, energia apropriada para ser empregada no serviço ao Eterno. É por isso que o judaísmo, quando, por exemplo, eu já vi pessoas dizer assim: mas o porco que é criado hoje é um porquinho diferente. Ele é criado dentro de uma higiene que naquela época não tinha. Né? Ele tem um alimento que ele come hoje não é o mesmo daquela época. Ele, inclusive, recebe suplemento alimentar. Não é por conta disso que o judaísmo não come, o judeu não come porco. Porque se a Torá é divina, é óbvio que o Eterno ia prever essas mudanças que ocorreriam dentro de um ambiente sociológico, dentro de um ambiente social, né? Ele saberia prever, a Torá teria princípios que estabeleceriam e deixariam entendido essa previsibilidade em relação a essas mudanças. Não é isso. Então, o que o judaísmo ensina é que nem todo alimento, nem todo animal, ser vivo, ele contém uma energia, porque quando você come para obter energia para a sua carne, para o seu corpo, que serve como revestimento da tua alma. A tua alma animal, não da alma divina. A expressão nefesh em hebraico, ela tem 5 significados. Um dos significados é sangue. Então, quando você se alimenta de alguma coisa, é para você obter energia, mas uma energia apropriada, porque tudo tem energia. Toda matéria, toda coisa criada tem centelha de divindade. Então, o papel do judeu é encontrar essa divindade, extraí-la para si, e empregar ela no seu serviço a Hashem e fazer a retificação do mundo. É isso que o judaísmo ensina. Então, um animal que não é caché, ele tem energia divina? Tem, mas aquela energia não é própria para o seu consumo. Ela não é própria para o consumo e essa energia não vai ser caché, apropriada para empregar no serviço sagrado. Nós estamos falando de serviço sagrado. Né? O que a Torá ela fala? Serve ao Senhor com todo o vosso coração, com toda a vossa força, com toda a vossa energia. Então, que tipo de energia você está empregando?
a mesma energia, há uma interpretação da Parashá Harimot, aonde a energia que é empregada por Nadav e Avihu não é uma energia apropriada. Por isso eles foram consumidos. O texto de 1 Timóteo vai descrever exatamente isso, né? Então, explicando aqui. Então, quando ele fala de abstinência, de coisas que se tornam apropriadas após a ação de graça, o que seria a ação de graça para o judeu? Abrahá. Ele vai beber uma água, ele faz um abrahá, ele vai comer um pão, ele faz um abrahá, ele vai beber um vinho, ele faz um abrahá, ele vai comer uma comida, vai fazer uma refeição com arroz e outros ingredientes, ele tem uma outra abrahá, ações de graças, né? O alimento torna-se apto após abrahá. O alimento ele torna-se apropriado após abrahá. Por isso que Shaul, ele fala, tem quem fala assim, nossa, mas o judaísmo para tudo tem uma oração, tem um abrahá. Sim, é por isso que Shaul ele ensinou, em tudo dei graça. Ou seja, você vai viajar, você tem um abrahá. Se você vai de avião, você tem um abrahá. Se você vai de carro, você tem um abrahá. Se você vai de ônibus, tu tem um abrahá. Se tu vai a pé, tu tem outro abrahá. E por aí vai. Você agradece para tudo. O judaísmo ele te condiciona a ter um coração agradecido, grato por tudo que o Eterno te faz. Se chove, há um abrahá agradecendo pelos fenômenos da natureza. Se sai um arco-íris, tem outro abrahá, porque foi Hashem que fez. Tudo tem abrahá. O judeu ele agradece por tudo. Tem gente que reclama de tudo e tem quem agradece por tudo, né? Ai. Deixa eu ver aqui. Eu estou olhando aqui. Quando eu paro assim, fico olhando, porque eu estou olhando os comentários aqui, irmãos, que vão surgindo. A Robério Oliveira colocou assim: por isso que é chamado de animais imundos e não de alimento. Exatamente. Exatamente, entendeu? Não é alimentos imundos. Não existe alimentos imundos. Né? Não existe alimentos imundos. O alimento pode se tornar imundo se você contaminar ele, né? Mas naturalmente, primariamente, ele não é imundo. Então são animais imundos. Por quê? Porque não são alimentos. Nem tudo que existe para ser comido. No hebraico se usa a expressão yesh, né? O verbo ter, a expressão ter, né? E aí você usa a expressão yesh li, que é, na verdade, traduzido como ter. A expressão yesh significa existir. Yesh li, existe para mim. Nem tudo que existe para você, né? Para você comer. Existe por conta de algum, para manter algum equilíbrio, né? Dentro do mundo, né? Existe cada animal, cada ser vivo, ele tem uma funcionalidade dentro da criação. Um dia desse eu estava vendo um filme com a minha filha. Esse filme eu vi com ela quando ela era criancinha ainda. É um filme que conta a história de uma abelhinha que fala, e essa abelha conhece uma humana, advogada, e essa humana leva essa abelha para o supermercado. E chega no supermercado, a abelha vai ver diversos frascos de mel e de marcas diferentes sendo comercializadas. A abelha, então, vai iniciar um processo legal, onde vai colocar a raça humana na justiça, exigindo, né, que a raça humana entregasse todo o mel que, eventualmente, eles haviam roubado. O que acontece? A abelhinha ganha. Só que ela vai mexer com a ordem natural das coisas. No final, havia tanto mel que as abelhas tiveram que parar de trabalhar. Ao parar de trabalhar, elas pararam de produzir o ingrediente essencial para produzir, para estimular a natureza, ela se revigorar, se renovar, né? As flores brotarem.
e com isso toda a parte vegetal do mundo estava morrendo. Aí ela viu o que ela fez e tentou reverter a situação. Então você vê a importância, e isso é uma verdade. A abelha, o desenho, ela ensina de forma o pólen, exatamente. Né? A falta de produção de mel interrompeu a produção do pólen. E com isso estava causando uma catástrofe a nível mundial. Isso é um desenho, contando. Eu vi esse desenho há muito tempo, quando a minha filha era ainda pequenininha, tinha uns 4 aninhos de idade. Eu vi algumas vezes, eu fui obrigado a ver umas 10 vezes esse desenho, porque minha filha gostava e ela não via sem mim esse desenho. Né? Então foi muito bacana, mas o desenho é bem legal, a mensagem do desenho. Então é mais ou menos o que acontece. Tem animais que existem, eles não existem para serem comidos, eles têm uma outra função dentro da natureza, que é manter o equilíbrio, né? De certa forma, isso favorece o próprio ser humano. Se você destrói o mundo em que você vive, você, obviamente, também se destruirá. E os judaísmo ensinam que a preservação do mundo. Por quê? Porque o judeu não está esperando ir morar no céu. O judeu ele espera viver em um mundo, em um olam, um mundo transformado, restaurado à sua imagem ideal, né? A imagem de um Éden, de um paraíso. É isso que o judaísmo ensina. O Olam Rabá é o mundo vindouro, é um mundo transformado, é um mundo modificado, governado pelo Mashiach, pelo próprio Eterno, né? Onde nós não iremos sofrer com as coisas que nós sofremos hoje, com aquilo que nos causa choro, não irá causar mais choro, lágrimas em nós. Então, explicando essa ideia de por ações de graças, as coisas se tornam aptas. Então, quando Shaul fala, dentro desse contexto, ele fala de coisas caché. Ele não fala do porquinho, a pessoa pegou o porquinho, eu apresento o porquinho, Senhor, e vai lá e assa o porquinho e come o porquinho. O porquinho agora está santificado. Né? Na Parashá Shemini, nós comentamos sobre o porco caché, né? Que na era de Mashiach será uma era de tanta santidade que até o porco será cacherizado. Nós citamos uma literatura, comentamos, né, rapidamente sobre isso, né, porque a única coisa que desqualifica o porco é o fato dele não ruminar o alimento. Né? Então, dentro da tradição, existe um conceito de que quando a era de Mashiach chegar, o porco ele passará a ruminar, então ele tornará-se caché. Aí existe muita coisa sobre isso, não cabe nessa paraxá agora, né? Mas, aproveitando só o ensejo para falar, já que nós estamos falando de alimentação. Então, voltando agora ao tema do texto de Rav Shaul, observem que Rav Shaul ele vai destacar um grupo de pessoas, ele fala que esses acontecimentos marcariam o fim dos tempos e a apostasia, né? Ele diz que havia um grupo que proibia o casamento e exigia a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. Ou seja, era um grupo que ensinava uma santidade com base em isolamento social, abria-se mão de elementos e de matérias que foram criadas para o nosso proveito. Né? Então, se ensinava que a matéria, ela para nada prestava, para nada servia. Os agnósticos ensinavam isso. Então, se enxergava a materialidade como uma coisa antagônica à santidade, de forma que precisava-se, a todo custo, destruir essa matéria, fugir dessa matéria para alcançar a santidade. E Shaul diz que não é dessa forma. E o que Rav Shaul ele ensina é a mesma coisa que o movimento judaico, que o judaísmo ensina hoje, dentro de uma visão da Hassidut, de que a matéria, o que o Senhor criou é bom. A matéria ela precisa ser elevada, santificada. Para qual fim? Elevar a criação e tornar esse lugar um lar
para Hashem. Um lar para Deus. Ah, mas não é morar no céu? Não, não. O céu vai vir para cá. Então, observem que as visões são totalmente antagônicas. Há quem quer fugir do mundo e ir para o céu e não se preocupa com isso, em modificar, em transformar o mundo em que ele vive. E há aquele que trabalha para retificar esse mundo. Através da retificação pessoal da própria vida. Então, isso, irmãos, esse conceito é muito importante, porque você joga por terra diversos tipos de ensinos que são difundidos com base nos escritos nazarenos, como se os escritos nazarenos dessem base para essas interpretações, e não tem nada a ver com a ideia primária, né? Os escritos nazarenos são escritos judaicos. Então, nós já estamos com 56 minutos de vídeo. Eu estou comentando o capítulo 16. Dentro da Parashá Harimut, eu irei passar para o segundo comentário, que é o comentário dentro da Parashá Kedushim, que é um texto que não dá para comentar tudo, estou dizendo, é muita coisa, como nós falamos, mas o capítulo 19, o versículo 18 da Parashá Kedushim, vai falar do amor ao próximo. E aqui, dentro dessa Parashá, há elementos importantíssimos e conceitos importantes para que nós possamos entender de fato o judaísmo, entender os escritos nazarenos e nos relacionarmos de uma forma melhor. Então, mais uma vez eu vou pedir aos irmãos, compartilhe essa live, ainda tem bastante coisa que pode ser passada para quem chegar agora. Compartilhe o link, coloca no WhatsApp, coloca no Facebook, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem e não deixem de curtir o nosso material para que o YouTube venha entender que esse material tem relevância, né? Então, curta. E você que está aqui nos acompanhando, ainda não se inscreveu no canal Orra Torá, se inscreva no canal Orra Torá. Aí vai aparecer um sininho. Clique em cima do sininho. Para quê? Todas as vezes que nós gravarmos um vídeo, fizermos uma live ou colocarmos qualquer coisa no canal, você vai ser o primeiro a receber a notificação e, consequentemente, os primeiros a poderem estar comentando o material. Então, vamos para a segunda parte desse estudo. Capítulo 19, verso 18 do Sefer Vaikra. Abram aí. Enquanto eu vou preparando aqui, abrindo aqui na página que eu estou usando materiais digitalizados, vocês vão compartilhar. Pronto, mais um pouquinho só. É só mais um pouquinho. Falta só mais um pouco aqui.
Bom, o capítulo 19 do Sefer Vaikra irá falar do amor ao próximo. E é claro que, quando você lê o capítulo 19, verso 18, o texto vai dizer assim: você não se vingará, nem guardará rancor contra seus compatriotas. Ame seu companheiro como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Essa ideia aqui, o texto, essa mitzvah de amar o próximo, dentro do judaísmo, quando se fala de amar o próximo, se fala de amar, primeiramente, a mitzvah, ela vai falar do amor ao judeu e vai destacar o amor ao estrangeiro, ou seja, ao ger toshav, dentro da comunidade judaica. Por quê? Porque vocês foram estrangeiros também em terra estranha. Então, da mesma forma como vocês foram estrangeiros, amem os estrangeiros. Então, a mitzvah, né? E nós iremos ver que Yeshua, quando ele fala de amor dentro de uma dimensão muito mais ampliada. Por quê? Ele vai dizer o seguinte: se vós amasseis somente aqueles que vos amam, que méritos, zerut, vocês teriam nisso? Ou seja, não tem zerut. Amar só quem te faz o bem, só quem te ama. Então, ele vai falar de amor aos inimigos, né? Então, ele vai elevar a mitzvah a uma dimensão muito mais ampla do que aquela que era ensinada dentro daquela camada judaica de linha ou tradição ortodoxa. Ele vai trazer já uma visão que nós poderíamos chamar de hassídica da mitzvah, ou seja, era uma forma muito mais uma forma racídica de cumprir. E ortodoxa, quando se fala de ortodoxia, fala-se de uma forma de cumprir a mitzvah com um grau maior de dificuldade. Então, eu crio mais dificuldade para mim cumprir, para eu cumprir. Eu crio dificuldades para eu cumprir a mitzvah. Então, eu torno a Torá mais pesada para eu cumprir, e não para você. Então, Yeshua, ele ensinava isso. Por quê? Porque ele praticava isso. Ele ensinava com práticas, com exemplos vividos ali, né? E os talmidim presenciavam isso, viam isso. Então, a ideia da Hassidut é você flexibilizar para quem está aprendendo, e a ortodoxia você dificulta para você que pratica, né? O que os fariseus faziam naquela época? Capítulo 23 de Matitiarro. Vocês estão vendo esses que estão assentados na cadeira de Moisés? Aprendeis e ouvi tudo que eles vos disseram, mas não andais em conformidade com suas obras, porque dizem e não praticam. Atam fardos pesados e os põem nos ombros dos outros, porém eles nem com o dedinho mindinho querem movê-lo. Eles faziam o caminho inverso. Eles flexibilizavam para ele e tornavam pesado para os outros. E o que o judaísmo ensina, na verdade, é você ser rígido com você. Você é rígido com você. Você cobra muito de você mesmo. Você torna a coisa mais difícil, se você quiser, para você. Para os outros, para quem você ensina, não. Para quem você ensina, você flexibiliza. Você é paciente. Você é tolerante com as dificuldades da pessoa. Né? É diferente a coisa. Isso é o que o judaísmo ensina, né? Eu estou me baseando no que o movimento judaico ensina. Então, há quem pegue o caminho inverso e há quem siga essas pessoas, que são os falsos profetas, né? Aqueles que apostatam e levam os outros a apostatar da imuná também. Porque você cria um desestímulo às pessoas a andarem no caminho correto. Mashiach, Yeshua, ele vai dizer no capítulo 15, verso 12 de Matitiarro: guias cegos
Pode, porventura, um cego guiar outro cego? De forma nenhuma. Ambos cairão no buraco. Então, a ideia do texto aqui, capítulo 19, verso 18, né, ela vai ser dimensionada por Mashiach. Ela vai ser dimensionada por Mashiach. E existe uma tradição onde Yeshua ele cita, na verdade, uma tradição antiga, que é a tradição de Hillel, onde Yeshua vai dizer assim: aquilo que vocês querem que façam com vocês, façam com os outros primeiros. Essa é a lei e os profetas. Ou seja, como que eu gostaria de ser tratado? Então, trate assim. Trate da mesma forma que você gostaria de ser tratado. Você não gosta que falem mal de você? Não falem mal de ninguém. Né? Então, essa é a lei dos profetas. E da onde Yeshua tira isso? Ele vai citar, na verdade, uma tradição. Né? É claro que a tradição escrita ela é posterior a Yeshua. Estou dizendo isso porque algumas pessoas podem alegar quando assistirem esse vídeo: poxa, esse rapaz está falando, né, coisa que não é verdade, porque a Mishnah, o Talmud, foram escritos muito posterior a Yeshua. Sim, a tradição, a Torá oral, quando ela passou a ser escrita, né, ela deixou de ser oral. Porém, a Torá oral ela já existia antes da sua escrita. O processo que culminou com a escrita da tradição não tem nada a ver com a sua existência. Ela já existia muito antes. Então, a tradição dentro do Tratado de Berahut, Shabat, né, o Talmud babilônico, no Tratado de Shabat, 31a, né, 31a, os fólios 6, irá dizer assim. Aí vai narrar um episódio que envolveu a escola de Shammai e a escola de Hillel, onde um gentil, ele chega para Hillel, para Shammai, e pede para que ele venha ensinar a Torá a ele, a Torá escrita, em um pé só. A discussão aqui ela é até interessante, até cabe um vídeo só sobre isso. Porque ele chega para Shammai e pergunta quantas Torá ele tinha. Shammai vai responder: eu tenho 2 Torá, a escrita e a oral, a Shebel-P e a Shebirtav. A Shebirtav e a Shebel-P. A Shebel-P é a Torá oral. Ele queria aprender a Torá escrita, a Torá Shebirtav, e queria que Hillel ensinasse a Torá, que Shammai ensinasse para ele a Torá escrita em um pé só. E ele não, Shammai simplesmente expulsa ele dali da yeshiva, e ele vai então para a escola, para a yeshiva de Hillel. E ele faz o mesmo pedido para Hillel. E quando ele faz o pedido para Hillel, Hillel diz para ele: o mesmo gentil veio antes a Hillel e ele o converteu. E disse-lhe: o que é odioso para você, não faz para o outro. Essa é toda a Torá, e o resto é sua interpretação. Vai estudar. Então ele converte o gentil dessa forma. Ele vai trazer a síntese da Torá, né? Então, quando você vê, irmãos, vamos dimensionar um pouquinho isso aqui. Quando você vê uma pessoa que está dentro de uma comunidade, que se diz judeu, é deselegante, é mal educado, é respondão, é desrespeitoso, principalmente aos idosos, aos mais velhos e às lideranças da comunidade, e essa pessoa ensina a Torá nas redes sociais, faz o que for, grava vídeo, escreve, eu não sei, administra grupos de WhatsApp, ele pode ter o número de alunos que for. Se ele tropeça nessas questões que nós estamos abordando aqui, ele está indo totalmente na contramão daquilo que ensina a Torá, relacionado com o princípio de Ahavá, de amor ao próximo. Porque o amor ele vai envolver justamente você não fazer com o próximo aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Né? É claro que existem muitas discussões
haláquicas dentro dessa abordagem aqui. Eu estou abordando o que eu entendo que seja a principal ou a mais importante para nós, né? Enquanto comunidade. Esse princípio de respeito e de amor ao próximo, ele está em culto, está de uma forma, está implícito dentro da Torá, está explícito dentro da Torá, explícito. Agora, existe um conceito implícito, né, dentro da Torá. Toda a Torá, aqui é talvez o último conceito que eu vou abordar dentro desse vídeo, que é de suma importância. Toda a Torá, ela se divide em, primeiro, mitzvah ben Adam lahavero e mitzvah ben Adam lahamakom. Mitzvah lahavero é mandamento de homem para o próximo, de homem para o irmão, para uma outra pessoa. E ben Adam hamakom é mitzvah relacionada entre o homem e o seu Criador. Nós temos alguns tratados dentro do Talmud babilônico, onde o tratado ele irá discutir diversas questões relacionadas com assuntos monetários, negócios, transações, venda, empréstimo. Essas diretrizes dadas pelos sábios, pelos rabinos, dentro da tradição judaica, é justamente para estabelecer um consenso nessas negociações e eliminar qualquer tipo de conflito que possa gerar inimizades, né? E sentimentos ruins entre os membros de uma comunidade, entre os irmãos. Então, entre esses tratados, né, nós temos lá o tratado de Bavá Metsiá, Bavá Batrá, Bavá Kamá, que são, na verdade, os 3 portais. Nós temos um vídeo, inclusive, que nós falamos sobre isso. Então, você tem, dentro desses tratados, dentro do tratado, por exemplo, do tratado de Yomá, o tratado que fala de Yom Kippur, quando os rabinos eles estão discutindo sobre a questão dos pecados, quais são os pecados que são perdoados em Yom Kippur? Então, vai se discutir acerca dessas 2 classes de mandamentos e de pecados. Lahavero e Lamakom, e Ramakom, de homem para homem e de homem para Hashem. Então, a minha relação com Hashem, ela é determinada, ou, melhor, a minha relação com o meu próximo, ela diz muito sobre a minha relação com o Hashem. Se você não respeita ninguém, não se relaciona bem com ninguém, é uma pessoa que vive de uma forma totalmente antissocial, né? Isso diz muito sobre o seu relacionamento com o Criador. Por isso que Rav Yohanan, na sua carta, ele vai dizer, ele diz o seguinte, que aquele que diz que ama a Elohim, que não viu e não ama o seu irmão que viu, ele é mentiroso e nele não está a verdade. Ou seja, como você ama um ser que criou todas as coisas e você nunca viu esse ser e não consegue amar quem está do seu lado, quem está próximo de você, não consegue perdoá-lo. É claro que nós poderíamos ter um debate aqui sobre o conceito de amor, né? O amor hoje dentro de uma linguagem pós-moderna, ele está muito relativizado, está secularizado demais, né? O amor dentro de um aspecto bíblico é algo muito abrangente, né? Hoje se fala a pessoa ama ter um celular como se fosse como se estivesse falando de amar uma pessoa. Ela coloca tudo dentro dos mesmos padrões, né? Quando se fala de amor hoje, fala-se de concordar com tudo e com todos. Se você discordar de alguém, é porque você não ama. Quando se fala de amor hoje na mentalidade pós-moderna, se fala de você, às vezes,
se isentar de falar a verdade para uma pessoa. Porque se você falar a verdade para o seu amigo, ele deixa de ser teu amigo, você perde ele, né? Então, o amor dentro da mentalidade pós-moderna, ele está sendo novamente conceituado. E essa forma de amor hoje, ensinada, né, através das mídias sociais, através dessa geração youtubiana, através dessa geração nova que tem aí, não representa a forma de amor dentro das escrituras. Amor envolve cuidado e responsabilidade. Por isso que nós falamos que quem ama, educa. Né? O pai que verdadeiramente ama o seu filho e está preocupado com o seu futuro, ele não está preocupado se o filho vai amá-lo, vai ter um sentimento bom por ele, caso ele tome algum tipo de medida dura contra o seu filho. Né? Ele não quer o sentimento, ele quer o respeito. Então, a ideia de amor hoje dentro da mentalidade pós-moderna, ela está muito relativizada, está muito diferente daquilo que realmente a Escritura ensina por amor. Então, nós temos esses dois conceitos, Lahaverô e Ramakon, de homem para com homem e de homem para com Hashem. É comum, dentro do período de Yom Kippur, já que nós estamos dentro da paraxá que trata de Yom Kippur, as pessoas cometem faltas e afrontas contra o próximo o ano inteiro, às vezes. Ou comete uma afronta e deixa para lá, acha que o tempo apaga pecado. Né? E a pessoa não se preocupa de fazer um reparo, corrigir aquilo. Aí, quando chega em Yom Kippur, hoje, com as mídias sociais, a pessoa vai lá e escreve uma mensagem no WhatsApp e compartilha com todo mundo que ele tem nas redes sociais. Só que, se eu sei que errei com alguém, o ideal não é você mandar mensagem para a pessoa. É você falar com a pessoa. Se você tem condições de falar diretamente com a pessoa, você fala. Ou, no mínimo, você liga. É assim que se faz. Né? Se retrata, reconhece que errou. Eu costumo dizer que eu não gosto de pedir perdão, mas eu também não gosto de errar. Então, todas as vezes que eu erro com alguém e eu sei que eu errei, né, eu procuro ir até a pessoa e me retratar até a pessoa. Né? É difícil fazer isso? É difícil. Não gosto de passar por isso? Ninguém gosta. Então, não erre. Né? Não ofenda, não seja áspero, quando você pode ser delicado. Então, o cuidado. Né? Lamakon e Lahaverô. Ramakon e Lahaverô. São dois princípios. É a forma como a Torá se divide. Então, a forma como você trata e se relaciona com seu irmão, ela diz muito sobre quem verdadeiramente você é. Então, hoje, irmãos, nós abordamos conceitos importantes dentro da Paraxá. Peço desculpa aos irmãos, pois a primeira transmissão foi interrompida, não foi por culpa minha, né? Mas eu vou tomar algumas precauções no próximo material, na próxima transmissão. Nós já estamos com 1h18, 1h19 de vídeo, então estarei encerrando. Caso os irmãos queiram fazer alguma pergunta, né, os irmãos podem fazer, tirar alguma dúvida, e, na medida do possível, eu estarei respondendo. Né? Então, eu vou dar aqui um minutinho para que os irmãos possam colocar alguma coisa, e eu estarei, aquelas perguntas que forem mais pertinentes ao conteúdo que nós já colocamos, nós buscaremos, então, tentar responder. Não deixe de se inscrever no canal, caso você esteja aí no canal e ainda não esteja inscrito. Não deixe de compartilhar nossos materiais. Porque se vocês gostam do material, gostam do conteúdo que está sendo passado, então vamos compartilhar para motivar o canal a crescer e se desenvolver mais, né? É dessa forma que eu acompanho e vou medir se realmente está sendo produtivo, está valendo a pena.
Vamos levar a Torá, vamos dividir a Torá que nós temos com quantas pessoas nós pudermos alcançar. Eu acredito que os irmãos não tenham nenhuma pergunta. Nenhuma pergunta foi colocada agora. Quem é da comunidade Beit Sadik poderá fazer também dentro do grupo mais tarde, após o encerro no Havdalah. Então, meus irmãos, acredito que por hoje já foi suficiente. Quero desejar um Shabbat Shalom. Shavua Tov para todos. Que o Eterno venha conceder uma ótima semana, com muita Shalom, com muita Simchá, muita alegria. Que a luz do Mashiach venha brilhar sobre a vida de cada um de vocês. Que a mão do Eterno Yad Hashem venha repousar sobre suas vidas, abençoando e guardando cada um. Então, desde já agradeço a participação, a presença de todos nessa transmissão ao vivo, dentro do canal Or HaTorá. Fiquem na paz. Um forte abraço a todos vocês. Shalom, shalom.